Olá, meu nome é Eduardo Hofmeister e este vídeo terá como tema a progressão aritmética. O grupo é formado por mim, Eduardo, Natan Kuhn e Cauã Cavalheiro. Origem da soma dos termos da PA. Carlos Friedrich Gauss foi um matemático, astrônomo e físico alemão nascido em Braunschweig no dia 30 de abril de 1777 e faleceu no dia 23 de fevereiro de 1855. Chamado de o príncipe da matemática ou o mais notável dos matemáticos, dentre outras variações. Gauss foi influente em diversas áreas da matemática e da ciência, e é um dos mais influentes na área da matemática. Considerada por ele, a matemática era a rainha das ciências. Gauss contribuiu em diversas áreas das ciências, como teoria dos números, estatísticas, análise matemática, geometria diferencial, geodésia, geofísica, eletroestática, astronomia e óptica. Conta-se que o matemático alemão Carl Friedrich Gauss, aproximadamente aos 10 anos de idade, foi castigado com a sua turma na escola. O professor mandou os alunos somarem todos os números que apareciam na sequência de 1 até 100. Gauss não foi só o primeiro a terminar em um curtíssimo período de tempo, como também foi o único a citar o resultado, cujo era 5050. Além disso, não apresentou cálculo algum. O que ele fez foi reparar a seguinte propriedade: a soma de dois termos equidistantes dos extremos de uma PA finita é igual à soma dos extremos. Não havia conhecimento sobre a PA na época, mas Gauss visualizou a lista de números e percebeu que, somando o primeiro com o último, teria 101 como resultado. Somando o segundo com o penúltimo, o resultado também seria 101, e assim por diante. Com a soma de todos os pares de termos equidistantes dos extremos resultava em 101, Gauss só precisou multiplicar esse número por metade dos termos disponíveis para encontrar o resultado 5050. Observe que, do número 1 até o 100, existem exatamente 100 números. Gauss percebeu que se os somasse os 2 a 2, obteria 50 resultados igual a 101. Por isso, essa multiplicação foi feita por metade do total de termos. O que é um PA? Progressão aritmética. É uma sequência numérica em que a diferença entre um termo e seu antecessor resulte sempre em um mesmo valor, ou quando o termo é a soma do número anterior com uma constante. Exemplos: 2, 5, 8, 11, 14 e assim constantemente é um PA, pois é formado pela soma de seus antecessores com constante 3. 10, 8, 6, 4, 2, 0 e assim por diante é um PA, pois é formado pela soma dos seus antecessores com a constante menos 2. O que é uma sequência? Sequência é todo conjunto ou grupo no qual os números estão escritos em determinada ordem. Na progressão aritmética, a sequência é dada em ordem que, a partir do segundo elemento, cada termo é a soma do seu antecessor por uma constante. Aqui, por exemplo, nós temos duas sequências. A primeira é a sequência de todos os números que começam com a letra D. Podemos ver que, com base nos seus primeiros números, o 2, 10, 12 e assim por diante, com todos os números que começam com a letra D. No outro lado, temos uma segunda sequência, que é uma progressão aritmética de razão igual a 3. Constante razão é a diferença constante de cada termo e seu anterior. Com ela, podemos definir o termo seguinte ou anterior. Somando-se ao valor atual, pode-se obter o valor do termo seguinte, como por exemplo, a sequência com os valores 6, 9, 12 e 15. A razão dela será igual a 3, pois entre cada um desses números há uma diferença de 3, como podemos ter os cálculos abaixo ali. Subtraindo 12 de 15 é igual a 3. Subtraindo 9 de 12 também é igual a 3. E subtraindo 6 de 9 é igual a 3. O que podemos concluir que é uma progressão aritmética de razão é igual a 3. E no outro exemplo, a sequência com os valores 11, 9, 7 e 5, a sua razão será igual a menos 2, pois se subtrairmos 11 de 9, teremos o estado igual a menos 2. Se subtrairmos 9 de 7, também
teremos o resultado menos 2. E se subtrairmos 7 de 5, também teremos o resultado menos 2. Por isso, sua razão será definida como menos 2. Agora eu irei realizar e demonstrar os exemplos que estavam nos slides. Irei fazer no papel e demonstrar a razão dessas duas sequências numéricas. Começando por esta aqui, nós vamos subtrair o primeiro termo do segundo. 20 menos 10, temos que é igual a 10 a diferença entre esses dois. Podemos fazer o mesmo aqui, subtraindo 20 de 30. 30 menos 20 igual a 10. E o mesmo aqui, subtraindo 30 de 40. Que vai ter um resultado também igual a 10. Então podemos concluir que a sua razão é igual a 10. Indo para esse segundo exemplo, eu vou começar subtraindo 17 de 34. Temos aqui então 34 menos o 17, que será igual a 17. Aqui iremos subtrair 34 de 51. 51 menos 34 é igual a 17 também. E o mesmo faremos aqui, subtrair 51 de 68. Temos então o 68 menos o 51. E o seu resultado também vai ser igual a 17. Logo, a razão dessa sequência será igual a 17. Qualquer termo da sequência a partir do segundo pode ser obtido somando o seu termo anterior, a constante razão. Aqui temos uma sequência com 5 valores. O primeiro valor, que seria o primeiro termo, tem um valor igual a 6. O segundo termo tem um valor igual a 9. O terceiro termo tem um valor igual a 12. O quarto termo tem um valor igual a 15. E o quinto termo tem um valor igual a 18. Aqui temos um exemplo de como fazemos para descobrir o valor de cada termo. O segundo termo pode ser descoberto através do primeiro termo mais a soma da razão. O terceiro termo pode ser descoberto a partir da soma do seu termo anterior, que seria o segundo, mais a sua razão, e o mesmo com os outros números. Se baseia em somar o seu termo anterior mais a razão da sequência. Assim podemos obter o valor de cada termo. Aqui embaixo temos 3 pequenos exemplos que já estão com a resposta. Podemos ver que a razão aqui é 3. Então, somando 3 ao termo anterior, vamos ter o valor igual a 15. Então, o próximo termo seria o 15. Aqui temos uma sequência decrescente com valor de razão igual a menos 4. Então, aqui somaríamos menos 4 a menos 4. Então, teríamos resultado igual a menos 8. Embaixo, temos uma razão igual a 19. Então, o que faríamos? Somaríamos 19 a 76. Assim, teríamos o valor de 95. Situações que a progressão aritmética é utilizada no nosso dia a dia. Taxista. O preço de uma corrida vai variando conforme uma progressão aritmética. Poço de petróleo. Perfurando a uma taxa constante, projetando a profundidade do poço a cada hora. Censo de IBGE e entre outros, no estudo prognóstico da população de um país. Calendários. Os dias da semana estão em PA de razão 1. Economista. Calcular juros e investimentos. Ciência da computação. Usado em várias estruturas de linhas de código da programação. Agora que vimos o que é progressão aritmética, o que são seus termos, o que é uma sequência, o que e como se dá a sua razão, iremos resolver estes pequenos exercícios, primeiramente no papel. Iremos dizer o que é e o que não é uma progressão aritmética, juntamente com a sua razão, caso for uma progressão aritmética. Pequenos exercícios que foram vistos nos slides. A primeira parte eu vou fazer aqui no papel, e na segunda
vão ser realizadas dentro de um código de programação que o grupo fez para descobrir o que é uma progressão aritmética. Nesses exercícios eu vou mostrar o que não é progressão aritmética e também vou dar o valor da sua razão. Podem ver que eu já deixei os valores definidos para não atrapalhar na visualização. Como podemos começar aqui? Aqui nós subtraímos o primeiro termo do segundo e temos valor igual a 1. Nós subtraímos o segundo termo do terceiro, também temos o valor igual a 1. Subtraímos o terceiro termo do quarto, também temos valor igual a 1. E subtraímos o quarto termo do quinto termo, e vamos ter um valor igual a 1 também. Então podemos concluir que a diferença é igual, é uma progressão aritmética de razão igual a 1. Indo para esse outro exercício, vou subtrair o primeiro termo do segundo, 2 menos 1 igual a 1. Agora eu subtraio o segundo termo do terceiro, que vou ter um lançado igual a 2. Nisso, nós já podemos ver que não é uma progressão aritmética, pois os valores são diferentes um do outro, então não terá uma razão constante. Indo para o próximo exercício, com uma ordem decrescente, é uma sequência com uma ordem decrescente. Eu vou começar subtraindo 20 de 17, então eu vou ter o resultado de menos 3. Agora eu subtraio o 17 do 9 e eu vou ter um resultado igual a menos 8. Então aqui notamos uma diferença, já, né? Pois os números não se encaixam, a diferença deles não se encaixa. Então podemos concluir que não é uma progressão aritmética. Aqui embaixo podemos ver também que saíram outros resultados. 3 menos 9, menos 6. E aqui menos 7, com menos 3, menos 10. E então não é progressão aritmética. Essa aqui eu já deixei para a gente realizar agora. Eu vou subtrair o primeiro termo do segundo. 6 menos 3 igual a 3. Agora eu vou subtrair o segundo termo do terceiro termo. 9 menos 6 também é igual a 3. Vou fazer o mesmo, subtraindo o terceiro termo do quarto termo. 12 menos 9 igual a 3. E por último, eu vou subtrair o quarto termo do quinto termo. 15 menos 12 igual a 3. Então podemos ver que os valores de diferença são iguais. Há uma razão constante igual a 3. Podemos concluir então que é um PA de razão igual a 3. Agora eu irei resolver esse exercício dentro de um pequeno código de programação criado pelo grupo, capaz de responder o que é e o que não é um PA e também informar o valor dessa razão, caso seja um PA. Aqui embaixo será onde nós iremos informar os valores, a sequência. Teremos que informar 5 termos, pois o programa só lê 5 termos, nem mais que isso e também nem menos. E aqui em cima será exibida a resposta se é ou não é um PA, e caso seja um PA, ao seu lado vai ser dada a sua razão. Então vamos começar aqui com a primeira sequência. 15, o primeiro termo é 15, o segundo termo é 30, o terceiro é 45, o quarto é 60 e o seu último é 75. Vamos submeter essa resposta. E então eu dei aqui para o programa ler esses cinco termos e aqui vamos finalizar para termos a nossa resposta. Então concluímos que é uma PA de razão igual a 15. Agora eu irei testar outro valor. Irei pôr termos diferentes de uma sequência diferente. Irei usar o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Então, vamos informar esses valores para que o programa leia. Então, finalizar e descobrir se é ou não uma PA.
Aqui em cima, concluímos que não é uma PA, e de fato não é, pois não há uma razão constante entre esses números. Então, este foi o nosso trabalho sobre progressão aritmética. E essas foram as referências utilizadas como bases para a construção do nosso trabalho. Agora estaremos sobre avaliação.